E sejam bem-vindos mais uma vez à nossa viagem aqui. E agora a gente está saindo aqui desse ponto onde tem essa lhama gigantesca construída aqui, para seguir caminho, né, rumo a La Quiaca, na divisa ali com a Bolívia. A gente parou nesse lugar aqui que é bem propício e a gente viu algum movimento, né, esses micro-ônibus parados, e a gente resolveu parar para conhecer. Na verdade, um ambiente bem legal, onde vende ali algum tipo de refeição, lanche, artesanatos. É possível tirar foto ali com as lhamas, tem algumas ali que fica bem na beiradinha da estrada. Um lugar legal aí para se conhecer aqui na Rota Nacional 9. Lembrando, a gente está fazendo todo o nosso trajeto desde o estado do Rio de Janeiro, passando aí por estado do Paraná, entrando na Argentina, já cruzamos boa parte da Argentina e agora a gente está rumo a La Quiaca, né, a nossa última cidade antes de entrar no território boliviano. Nesse trecho de hoje a gente vai mostrar um pouquinho ali da região ali de Humahuaca, né, que é um ponto bem interessante turístico aqui da região. A quebrada de Humahuaca está localizada então aqui no noroeste da Argentina, na província então de Jujuy. É um vale andino de 155 quilômetros de extensão, ladeados aí por altas cordilheiras e minuciosamente escavado pelo Rio Grande, que é esse rio que vem seguindo a gente aí já um bom caminho já do nosso lado direito. Está localizada a mais de 2.000 metros de altitude, aproximadamente 2.600 metros de altitude, e foi declarado então Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2003. A ravina é então atravessada pelo Rio Grande, afluente então do Rio Paraguai, que pertence à sub-região da Cordilheira Oriental e é limitada por dois cordões, o ocidental e o oriental. A ravina é uma área árida, de beleza cênica e rica em patrimônio cultural, que é evidente nas localidades que abrigam de sul a norte. Então tem ali Barcena, Volcã, Pumamarca, né, onde se destaca aí o Cerro de los Sete Colores, Maimara, que a gente mostrou no último vídeo, passamos lá por ela, Tilcara também mostramos um pouquinho ali no último vídeo. Nessa aí está localizado Pucará, né, de nome homônimo. Então a gente passa aí por Uquia, Humahuaca e Três Cruzes, que são alguns dos trajetos que a gente está percorrendo nesse vídeo aí. As condições climáticas fazem do inverno fresco e seco e a estação ideal para visitar essa região. A altitude do vale varia de 1.600 a 4.500 metros de altitude e o clima é seco e ventoso. E a propósito, venta muito nessa região. Chove mais nas tardes de verão e tem amplitude térmica muito marcada, com geadas noturnas e dias com sol escaldante e temperaturas que podem ultrapassar facilmente os 30 graus. A sudoeste ao sul, a quebrada de Humahuaca desce então em altitude e se relaciona através de vales intermediários, como Lerma, como a quebrada del Toro, que desce do oeste, ou seja, do altiplano, e com os famosos vales Calchaquias, que é aqueles que a gente passou lá na região lá antes de Salta. As vilas da quebrada, né, ligam então a história e as tradições às raízes ancestrais. É uma paisagem cultural única no mundo, já que os povos indígenas da região preservam crenças religiosas, ritos, festas, arte, música e algumas técnicas agrícolas ainda são preservadas e são patrimônio vivo aqui na região. Razão importante para que seja declarado então Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Seus habitantes atuais são, de sua maioria, da etnia Quechua, e a ravina foi palco aí de diferentes culturas ancestrais de 10.000 anos atrás, entre elas os Omaguacas, que deu o nome ao lugar, Humahuaca. Costuma ser traduzido como Rio Sagrado, um antigo símbolo do que só muda para permanecer o mesmo. Há também lugares como o local Inca Cueva, nome relativamente moderno, onde foram encontrados sinais
né, os petróglifos, pedras esculpidas, cuja antiguidade é estimada em 10 milênios. Aqui na quebrada de Humaiaca ainda existem os descendentes quechuas dos antigos colonizadores que se autodenominam povos originários e convivem com a natureza. Pachamama, terra-mãe, o deus Sol, o deus do trovão, do raio e de todos os seres vivos. Todos eles são respeitados pelas essas etnias quechuas. Entre os seus atrativos está o monólito, que indica a travessia do Trópico de Capricórnio, e o Pucará de Tilcara, que é uma fortificação construída pelos primitivos colonizadores e é erguida no alto das montanhas. Eu falei um pouco sobre esse Pucará de Tilcara no vídeo anterior aí. A ravina então de Humauaca serviu de rota para os incas e foi passagem obrigatória para expedicionários e colonizadores, e é uma importante rota comercial no período do vice-reinado. As cidades da época colonial adquiriram grande importância por se desenvolverem junto com assentamentos ancestrais do local, além de produzirem um intercâmbio cultural com os territórios vizinhos da América do Sul. Interação que se iniciou há 10 mil anos e persiste até hoje. Sua real importância reside no fato de que o barranco tem funcionado como um meio permanente de interação, ligando territórios e culturas distantes e diferentes, do Atlântico ao Pacífico e dos Andes às planícies do Sul. Foi também palco de muitas batalhas travadas durante a Guerra da Independência e durante a guerra anterior à invasão da Confederação Peruana-Boliviana. Atualmente, muitos desses aspectos passam despercebidos e os povos nativos mencionados acima estão em conflito contínuo, como o governo provincial reivindicando as terras que pertenceram a seus ancestrais. Duas cidades da quebrada de Humaiaca, uma é Pumamarca e São Francisco de Alfarcito, foram integradas ao programa Cidades Autênticas, realizado no Ministério Nacional de Cultura e Turismo, com o objetivo de valorizar a identidade das localidades com as características únicas em todo o país, promovendo assim a apropriação pela comunidade local e a revalorização do patrimônio natural e cultural, e além do que trazer o turismo para a região. As cidades autênticas são então definidas como populações que se caracterizam por preservar a sua identidade e idiosincrasia, concretizadas em diferentes aspectos relacionados com o seu patrimônio natural e cultural, a sua arquitetura, tradições, gastronomia, paisagens, história, religião, artesanato e, não menos importante, a origem dos seus habitantes. Em São Francisco de Alfarcito, ao sul de Coxinona, na Rota Provincial 11, muito perto da Lagoa Guaiatayacu e das Salinas Grandes, suas principais atividades econômicas são a criação de lhamas e ovelhas e a agricultura, mas destaca-se também pela grande produção de artesanato com materiais tradicionais da região. Com as raízes pré-hispânicas, sua população é pequena, mas em constante movimento, nada como instalar por alguns dias e viver um ritmo diário. A mais de 3.500 metros acima do nível do mar, a altura impõe o tempo de caminhada e os tipos de cultivo que podem ser cultivados, entre os quais se destacam as papinhas aldinas. O segundo destino, mais comum aí, mais conhecido, assim é Pumamarca, que é instalada nos roteiros internacionais e está bem ali na rota para quem está indo para o Atacama, pegando ali o Passo Adiama. Então é uma cidade aí referência também e já está começando a ser bem explorada e ser bem procurada aí pelos turistas. Existe uma vida selvagem aqui na região, existem numerosos animais, pode parecer que não, mas tem, então geralmente eles estão nas terras altas e menos habitadas pelos homens, claro. Temos aí a vicunha, que é o menor dos camelídeos, a lhama, que atualmente é domesticada e fornece a lã, carne, leite,
né? E também funciona aí como um animal de carga. Tem a chinchila e as outras 3 variedades de flamingos que frequentam a Laguna de los Pozuelos e outras lagoas da Puna, né? A turaca, que é um veado aí declarado monumento natural. Entre as aves de rapina destacam-se o condor, a coruja, o gavião e o falcão. Também tem pássaros como o melro, a calândria, o negrilo, o peito vermelho, o iaco e outros animais. Então tem uma fauna bem interessante aqui na região, né? E o pessoal aí, né, trabalha basicamente com agricultura. Então aqui na quebrada de Humaiaca, durante o verão obtém-se a produção de frutas e verduras, que abastecem o mercado como ervilhas, cebola, milho, fava, batata, abóbora, né? Algumas frutas aí como maçãs, os pêssegos, onde o pessoal faz alguns doces aí fantásticos, né? Damascos, uvas, né? Para produção do vinho e para cultivo também para mesa, e uma espécie de tubérculo verde, né? Vermelho e amarelo, que é também chamado de batata andina, que também é bastante encontrado aqui nessa região. Então, Humaiaca é um ponto importante aqui da Rota 9. E se tratando da província de Jujuy Rui, né, ela é uma das 23 províncias da Argentina e, por sua vez, é um dos estados autônomos ou de jurisdição de primeira ordem que compõem o país. Tem uma população de aproximadamente 674 mil habitantes, né, e uma área de 54 mil quilômetros quadrados. Uma densidade populacional de basicamente 12,7 habitantes por quilômetro quadrado. E ela está localizada no noroeste aqui do país, né, limitando a oeste com a República do Chile, né. Então, essa província ela faz ali limite com 2 países, né? Um é o Chile. A fronteira começa ali no estado provincial ali da Bolívia, que é para onde a gente está indo, né? E tem a província de Salta, né? Também a outra o limite aí da província de Jujuy Rui. A sua capital e cidade mais populosa é São Salvador de Jujuy Rui, que a gente passou, né, há uns vídeos atrás aí, enquanto as cidades de São Pedro de Jujuy Rui, Palpala, Pericó também são importantes centros populacionais. E sua economia representa 1,1% do PIB nacional e seu território representa 1,68% da superfície nacional e é a 4ª jurisdição de primeira ordem. Isso é menos extensa, à frente de Misiones, Tucumã e a cidade então de Buenos Aires. Essa é um pouquinho, né, da história aqui dessa região, né? Tem aí uma parte aí onde tem a Lagoa do Leandro, né? Até que tem uma lenda nesse local, né? Essa Lagoa do Leandro tem presença particular na mitologia popular, pois conta aí uma lenda que quando os espanhóis pediram o resgate do Inca Atahualpa, os povos da região organizaram uma caravana levando o ouro e a prata necessários, mas chegando à referida lagoa descobrem que o Inca foi assassinado, decidindo então jogar as riquezas no fundo da lagoa. Reza a lenda que um morador da região chamado Leandro soube da existência do tesouro por um velho. Determinado a se apossar do saque, Leandro cavou uma vala para drenar essa lagoa, mas quando estava quase terminando sua tarefa, um Apu Iaiwa, né, que é velho deus do morro, alertou da sua ação, deixando a tarefa para Leandro. Porém, algum tempo depois, a ruína voltou aos seus esforços, sendo então levado pelo deus até a lagoa. Embora os diferentes variantes, né, dessa história, esta é a essência da lenda, aparentemente baseada das cores douradas que avistam a lagoa ao pôr do sol. Então, é uma questão interessante que tem aqui na província de Jujuy Rui, né?
A economia, basicamente, de toda a província, né, está estruturada em atividades primárias, entre elas aí a produção de cana-de-açúcar, de banana, de tabaco. Tem também ali a produção de citros, manga, mamão, tá, o abacate, que são algumas produções mais tradicionais e mais modernas aqui na província. Junta também a produção de combustível, tem petróleo e gás, né, e a extração aí de alguns locais de chumbo, prata, cobre, ouro, salitre e potássio. A atividade comercial concentra-se então nas proximidades da capital provincial, onde se localiza então a siderurgia de Palpala, no setor leste, na área do Vale do Rio São Francisco, onde se destacam então algumas agroindústrias. E tem várias atrações turísticas, né, além de Humauaca. Tem o Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, a Reserva Provincial da Laguna de Guaiatayacu, né? Alguns vulcões, salinas, geysers também são possíveis encontrar aqui na província de Rui Rui. Então esse foi mais um vídeo aí, a gente vai terminar com uma parada na beira da estrada. E o nosso próximo vídeo eu vou colocar um voo de drone que a gente vai fazer nesse trecho, nessa parada. Então a gente vai dar uma parada, eu vou levantar o drone e a gente vai continuar a nossa viagem filmando por cima. Um trecho bem bonito, onde pega umas montanhas com umas cores bem legais e do alto as imagens ficaram espetaculares. Um grande abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!
desceu, parece que eu tô descendo, tá pedindo terceira. Pois é, a mesma coisa que o meu aqui. E agora uma canção pra vocês aí. Não escutei. Vou fazer uma canção completa.
vejo um ônibus, né, passando aqui. Pode crer, você viu a plaquinha ali? Não. Precaução, gelo em calçada. Gelo na pista. Ah, tá. Vi, vi.
carimbo lá, né, de Antílope. A Luísa deu informação errada, calma. A Luísa tá me jogando pro alto. Eu tô procurando antílope aqui mesmo. Vem cá, mas Este guia de turismo é clandestino. coloca toda a credibilidade em risco. Pegar só um ângulo melhor aqui também. Isso aí da curva, tá bom? Beleza. Frio não. Ah, então tá. Deixa eu ver com essas roupinhas aqui.